Então, né, gente, acho que a Melissa que passou o tema para mim, né, falou que é crescendo com Jesus. E eu queria antes deixar uma palavra. Alguém sabe o que é crescer? Antes, vamos pensar. Assim, na minha cabeça, assim, quando a gente é bebê, assim, pra gente crescer, a gente precisa do mamar, né? O leite materno da mãe, ou do próprio leite, assim, né? Para os nutrientes entrarem no nosso corpo e para a gente crescer, né? Para a gente crescendo, né? E assim, eu queria ler lá em 2 Reis 22, 1. A nossa caminhada com Cristo, ela é como se a gente fosse bebês. Quando a gente vai começando com Cristo, a gente é como se fosse bebezinhos. E assim, com Jesus a gente vai crescer. Então, lá em 2 Reis 22, conta sobre a história de Josias. Que foi Eu vou ler lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Então, aqui conta que Josias, ele foi rei com 8 anos, e que ele era filho de Amon, e ele foi o rei de Israel. Com 8 anos, assim, tipo, a gente já sabe mais ou menos o que é o certo e o que é errado, que não pode mentir, que não pode pegar o que não é seu. Então, tipo, a gente já tem mais ou menos uma noção. Mas pensa comigo, ser rei com 8 anos, tipo, lá, reinar um povo, assim, acho que não sei se cada um ia ser capaz, né? E assim, no 18º ano do reinado de Josias, ele proclamou uma reforma no templo, que seria como se fosse uma igreja, né? E mandou o seu secretário, que se chamava Safã, ir conversar com Ilquias, que era o sacerdote, que naquele tempo não podia, tipo, todo mundo adorar a Deus. Só podia ser o sacerdote, que ele ia uma vez no ano, lá no fundo, assim, do templo, e ele levava o sacrifício, que era do pecado do povo e dele mesmo, né? Ele também era humano, então ele também errava. Então ele ia lá no final e levava o seu sacrifício. E o rei Josias mandou o secretário, né, lá falar com Ilquias para eles fazerem uma reforma. Na minha cabeça, assim, eu imagino eles lá pintando as paredes, pregando uns martelos, né? Uma reforma, de verdade. E assim, antes do Josias se tornar rei, tinha se perdido um livro muito importante, que é o 5 Pentateuco. É o primeiro, Pentateuco, que são os 5 livros, que é os mandamentos de Moisés. E naquele Pentateuco tinha as regras de Deus, sabe? O que podia fazer, o que era de certo, o que era de errado. E aquele livro estava perdido, né, no tempo. Então eu imagino lá o Ilquias procurando, né? Tipo, varrendo lá, e ele encontrou aquele livro que estava há muito tempo perdido. E quando ele encontrou, ele mandou o secretário, o Safã, conversou com ele lá. Ah, achei esse livro aqui, que tinha se perdido há muito tempo, não sei o quê, não sei o quê. E eu preciso que você mostre lá pro rei, né? Que é para ele mostrar pro rei que é as coisas que tá acontecendo errado aqui, que a gente tá mentindo, a gente tá roubando, a gente tá fazendo muitas coisas erradas. E assim, como eles estavam fazendo muitas coisas erradas, quando o Safã foi conversar com o rei Josias lá,
ele descobriu aquilo tudo que tinha acontecido, ele ficou muito triste, assim, o rei, né? Ficou, nossa, como que no meu reinado está acontecendo tudo isso? As pessoas estão fazendo todas essas coisas erradas. E com aquele pensamento de Josias, ele tinha um manto muito sagrado, né? Manto sagrado, ele se rasgou aquele manto, porque ele pensava assim, só eu vou me prostrar ao Senhor, que essas coisas que o povo está fazendo errado, no meu reinado estão fazendo essas coisas erradas. Então ele chamou lá as pessoas, né? Falou, olha, vamos contar pro povo que tem que fazer a coisa certa, né? E chamou assim, e chamou todo o povo, criança, mulher, homens, e chamou lá e começou a falar. Olha, a gente não pode fazer isso, nem isso, nem isso. E assim ele pegou o arrependimento. E lá no 23, 24, diz assim: ele fez isso para cumprir as exigências da lei, escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma, e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. E assim, o que a gente pode trazer para os dias de hoje? E muitas vezes todos nós somos falhos, né? Todos nós cometemos pecados. E assim, como Josias, quando ele descobriu que ele estava fazendo errado, ele rasgou as suas vestes, prostrou ao Senhor e quis mudar, a gente também deve fazer isso. A gente deve mudar, a gente deve pensar como que a gente pode melhorar isso. E assim, como está lá, Jesus é a palavra, e a palavra é a lei de Deus. Então, Josias cresceu com Jesus, porque ele se arrependeu e decidiu obedecer. E a gente, como para a gente trazer nos dias atuais, a gente deve se arrepender do que a gente faz. Porque todos os dias a gente é falho, todos os dias a nossa carne chama para a gente fazer as coisas erradas. E então, a gente tem que falar, isso vai trazer para me satisfazer a minha carne ou o meu espírito? Deus vai se agradar se eu faço a coisa certa ou a coisa para mim mesmo? E a gente deve obedecer, né? Pensar, agradecer a Deus, né, por estar vivos e pedir ajuda, conselho, sabedoria, para que Ele possa nos ajudar cada vez mais e mais. Acho que é isso, gente. Eu tô meio nervosa, assim, sabe? Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer sobre a história de Josias, que ele foi um rei com 8 anos e que ele foi o único rei que se prostrou ao Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças. Agradeço a oportunidade de Deus abençoe.